Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Pretendemos encerrar hoje, de forma panorâmica, o estudo de Levítico. E convido a abrir a palavra de Deus no capítulo 19 de Levítico. Levítico, ele é, do ponto de vista prático, o livro mais importante para o povo judeu, para o judaísmo, porque ele é o manual do culto judaico. E ele ensina, e ele estabelece, a partir de Deus, como é que o povo poderia se aproximar de um Deus santo. São 27 capítulos. Nós estudamos aqui a primeira parte dos capítulos, versos de 1 a 7, falamos sobre as ofertas, sobre os sacrifícios. Do capítulo 8 até o capítulo 10, nós falamos sobre os sacerdotes. Depois do capítulo 11 até o capítulo 18, nós falamos sobre as relações puras. Falamos sobre a questão da sanitariedade, também sobre a questão da lepra, de tocar em defunto. Todos os princípios onde Deus faz a diferença entre o santo e aquilo que é impuro. No capítulo 18, nós estudamos aqui, a semana passada, os casamentos ilícitos, que é o casamento entre parentes. Vocês sabem que casamento entre parentes dá muito problema, né? E as uniões abomináveis, versos 19 até o verso 30, que segundo Deus é confusão. Confusão. Nessa confusão ele estabelece aí o adultério, ele estabelece aí a questão das relações homossexuais e também o deitar com animais. Todos esses costumes eram costumes das nações cananitas, os povos pagãos da época. Isso está estabelecido aí como costumes abomináveis. Veja, por favor, que está aí, dá uma olhadinha, por favor. Em Levítico, capítulo 19. No versículo 30. 19 e 30. O que diz aí? Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contamineis com eles, eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, costumes abomináveis que eram praticados pelas nações pagãs, que são proibidas para o povo de Deus. Tudo bem? Vocês leram aí, não precisa desenhar, né? Está claro no texto o que Deus está colocando aí. Eu até falei a semana passada, eu estava lendo um texto sobre o Evangelho e as relações transexuais. Há muitas pessoas hoje que estão fazendo cirurgias para mudança de sexo. Só que não muda o sexo, muda a estética sexual. Porque quem nasce homem, continua homem, quem nasce mulher, continua mulher. Foi por isso que a Organização Mundial aí de Esportes proibiu que transexuais competissem. Por exemplo, um transexual homem, se ele for competir com as mulheres, eles vão ganhar por causa da estrutura o quê? Física. Não tenho nada, se você quer fazer a cirurgia, fica à vontade, tá? Eu não estou aqui para julgar as suas opções sexuais, etc. O que a gente precisa avaliar é se essas opções elas têm aprovação da palavra de Deus. Tá bom? O capítulo 19 de Levítico é como se Deus trouxesse para as coisas mais simples da vida
o conceito de santidade. O que é viver uma vida santa? E ele vai colocar alguns princípios muito simples. É como se ele pegasse os 10 mandamentos e explicasse, colocasse de forma prática para mim e para você. Vamos ler juntos aí, por favor, os versos 1 e 2 de Levítico 19. O que diz aí? Disse o Senhor: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, uma vida de santidade tem como parâmetro, na nossa vida pessoal, a santidade de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Agora, como é que nós vamos mostrar essa santidade de forma prática? Como é que a gente vai praticar isso? Como é que a gente vai revelar essa santidade? Veja que ele vai colocar aí algumas leis que são importantes. Versículo 3, o que diz aí? Cada um respeitará a sua mãe e o seu. Então aqui, começa dentro de casa. Quem não respeita pai e mãe, de santidade não tem nada. Ele é um santo na igreja, é um anjo na rua e é um diabo em casa. Tá certo? Então, santidade começa com esse mandamento de honrar pai e mãe. Segundo, também guardar o sábado. Está aí, obedecer os tempos sagrados de Deus. Versículo 4 vai colocar que ser santo é não praticar o que é a idolatria. Não vos virareis para os ídolos, nem vos farei deuses de fundição. Tá certo? Versículo 5, obedecer à lei cerimonial no oferecimento do culto. Tá certo? Veja aí, até o versículo 8. No versículo 9, é a expressão de cuidado do pobre. Quando cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás aos pobres e ao estrangeiro. Santidade se mostra com generosidade. É uma lei estabelecida por Deus. Certo? Então, às vezes a gente sempre pensa em santidade como mosteiro, né? E não vê que a santidade, ela está presente nos detalhes da vida diária do crente. Depois, no versículo 11, aí nas relações comerciais: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Versículo 12, jurar falso pelo nome de Deus, profanando o nome de Deus. Versículo 13, você que gosta de não pagar a sua faxineira, de explorar aqueles que trabalham para você, de humilhar aquelas pessoas, isso revela que você não tem nada a ver com Deus. O que diz aí? No versículo 13, vamos ler juntos? Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela... Por quê? Porque o jornaleiro, o que ele trabalhava no dia, ele comia o quê? À noite. Então, quando você retém o pagamento de quem trabalha para você, você está pecando. Vamos lá. Versículo 14. Veja aí a preocupação com Deus, com aquelas pessoas que são deficientes. O que diz aí? Não amaldiçoarás o surdo, nem parás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o quê? Então, aquele que conhece a Deus é aquele que respeita as pessoas que têm deficiência.
Uma das coisas mais lindas que eu vejo aqui na igreja é o esforço do GEPANDA de cuidar das crianças autistas. O trabalho que é feito pela Sociedade Bíblica também, através do pastor Vinícius. Essa semana mesmo foi doada uma Bíblia para cegos, lá em Limeira. Tá certo? A Beth, que tem um coral de cegos, esse coral já veio cantar aqui na igreja, né? Então, respeitar aquela pessoa que nasceu com alguma deficiência, surdez, mudez. Não ficar fazendo interpretação teológica. Quem pecou para que ele nascesse cego? Então, essas coisas devem ser tiradas de nós. Então, o cuidado com o deficiente é uma forma de mostrar a santidade. Veja, versículo 15, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o quê? O teu próximo. Você não tem que optar pelo rico, pelo pobre, você tem que optar por aquilo que é justo. Tem hora que o pobre tem razão, tem hora que o patrão tem razão. Então, agir com justiça. Versículo 16. Não andarás como mexeriqueiro. Mexeriqueiro, sabe o que significa? Fofoqueiro. Não tem nada a ver com mexilhões. Como mexeriqueiro entre o teu povo. O pior não é mulher ser fofoqueira, é homem ser fofoqueiro. Aí é pior. E tem homem fofoqueiro. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor, teu Deus. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, por causa dele não levarás sobre ti o quê? Pecado. Vida de perdão. Não vos vingueis, versículo 18. Tá certo? Cuidado com os animais. Olha como Deus está preocupado. Versículo 19. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa no teu campo, não semearás semente de duas espécies, nem usará roupa de dois estofos misturados. Então Deus manda cuidar de tudo. Agora, veja no final, eu quero rapidamente terminar aqui. Versículo 27. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Esse versículo aqui é o versículo que os irmãos dizem que o homem tem que cortar cabelo, não é isso? A regra aqui é muito mais de higienização do que de espiritualidade. Em seguida, vem o negócio da tatuagem, que a turma fica me enchendo a paciência. Pastor, o crente pode fazer tatuagem? Pode. Se você quiser se tatuar todinho, pode. Não tem problema nenhum, o problema é seu. Não vamos espiritualizar uma coisa que não está na Bíblia. Diz aí, pelos mortos não ferirás a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Essa marca aqui era dos cultos pagãos. Então, quando o cara se identificava com algum deus pagão, né, eles usavam essas marcas. O apóstolo Paulo, ele não fez tatuagem, né? Ele dizia assim, que eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Quais são as marcas, as tatuagens que Paulo trazia no seu corpo? A surra que ele levou por causa do Evangelho. Qual é a tatuagem que Jesus está no céu? Os cravos na sua mão. Agora, crente, veja bem, se você quiser fazer, você faz. O problema é seu. E não fica me perguntando se é pecado ou não. Que eu já tive que quase prender minha mulher, que ela disse que ia fazer uma tatuagemzinha aqui no pescoço. Falei, começa não. E tatuagem em gente que está passando dos 50, não é tatuagem. É um negócio esquisito. Porque tatuagem em pelanca não fica bem. Vocês estão entendendo, né? Então, é ridículo. Velho tatuado e que fica tomando aqueles remédios para ficar bombado. Tudo há de passar, né, irmãos? Vamos lá. Outra coisa muito importante, versículo 32. Olha como Deus respeita. Veja bem, Deus respeita os animais, Deus respeita
os deficientes, agora vai respeitar o idoso. Olha que coisa linda. O que diz aí? Diante, 32, das cãs te... E honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus, eu sou o... Então veja, diante das cãs, não é o feminino de cão, tá? Cãs aqui são cabelos brancos. Te levantarás e o quê? Honrarás. Honrarás. Irmãos, uma sociedade que não valoriza os seus idosos, está pecando. Tá certo? Agora, se você pinta o cabelo, aí fica difícil saber se você tem câncer também, né? Está aqui, claramente, a valorização do idoso. Também, para terminar, fala sobre o estrangeiro e o peregrino, aquele que vem morar na terra. Depois dos versos 35 a 37, vem sobre uma coisa: santidade se mostra com pesos e balanças o quê? Justas. Aqui a sua forma de comercializar. De vez em quando aparece aí alguma reportagem dizendo que você põe 1 litro de gasolina, mas só vem 900 ml, não é isso? Então, tem gente que pratica isso. Pratica isso. Outra coisa importante. Você que é crente e é muambeiro, tem muito crente muambeiro. Sai daqui, vai para o Paraguai, compra roupa falsificada, o nome é Gucci, mas é Paraguai. Tênis, marca falsificada, roupa falsificada. E eu me lembro, era pastor em Recife, e tinha uma irmã que dizia: pastor, você não quer viajar com a gente não para o Paraguai? Eu falei: mas o que eu vou fazer no Paraguai, minha irmã? Não, pastor, é uma benção. A gente vai no ônibus, a gente faz vigília, a gente ora, a gente louva a Deus. Sim, mas tudo bem. E chegando lá, a gente compra muamba. Pensa numa pessoa crente. E aí a gente enche o ônibus de muamba. Eu falei: e quando vocês voltam para passar na Polícia Federal? Porque não tem uns postos da Polícia Federal. Aí, pastor, a gente ora. Mas ora para quê? Ele disse: para Deus cegar os guardas. Quer dizer, põe Deus no trambique, né? E tem crente assim, crente trambiqueiro, cheio de falcatrua e ainda usando o nome de Deus. Então está aí, ó, gente. Você quer mostrar a santidade de vida? Está aí. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balança justas, peso justo, éfa justo e justo, rintereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Então, se você é costureira, se você marcou para entregar a roupa naquele dia, você tem que entregar. Você tem que ter palavra. Está entendendo? Quando eu tinha a livraria, por isso que crente não dá, é muito difícil crente ser comerciante. E eu, pastor, tinha uma livraria. Os livros que mais vendiam eram os livros cheios de heresia. Bem-rim, Bom Dia Espírito Santo. Aí eu ia comprar papelaria, né? Papel, tudo. O cara dizia: é com nota ou sem nota? Sem nota é mais barato. Mas eu tinha que pregar domingo na igreja. Como é que faz um negócio desse? Eu subindo no púlpito, fazendo trambique durante a semana. Eu falei: não dá para ser pastor e comerciante, não. Aí eu abandonei o comerciante, fiquei só sendo pastor. Sou um trambiqueiro santo. Eu fico com pena dos comerciantes aí, dos indústrias, porque é uma pressão muito grande. Você trabalhar certo, honrar a Deus. Mas vamos lá. Capítulo 20. Tem as penalidades da desobediência. Tem uma pena dos vários crimes aí, eu não vou ler isso, depois você dá uma olhada. Capítulo 21 e 22, Deus vai estabelecer as leis para os sacerdotes. E o que Deus quer ensinar é o seguinte: é que
há um preço a ser pago pela liderança espiritual. Se você é líder espiritual, se você é sacerdote, Deus vai exigir mais de você, do ponto de vista da obediência a Deus. No capítulo 22 também trata da mesma coisa, uma continuação daquilo que o sacerdote deve fazer durante o seu ofício. Chegamos agora ao capítulo 23. Capítulo 23. Esse capítulo é muito importante e ele é o capítulo que vai falar sobre as festas sagradas. As festas sagradas. Quando você vai estudar o livro de Levítico, você vai aprender que santificação está relacionada a algumas coisas. Primeiro, você tem os lugares santos, ou o lugar santo que é o tabernáculo. Você tem os objetos santos, são aqueles objetos que estão dentro do tabernáculo. Terceiro, você tem as pessoas santas, que são os sacerdotes e o sumo sacerdote, que vão trabalhar nesse lugar santo usando o quê? Objetos santos. Estão entendendo? Quarto lugar, existe aquilo que se chama de costumes santos. Costumes santos. Que é o que nós vimos aqui, o comportamento. E, em quinto lugar, o chamado tempos santos. Tempos santos. Então Deus vai estabelecer aqui em Levítico 7 festas para o povo de Deus, que são chamadas festas santas. Ou, vamos ler, por favor, lá, 23, capítulo 1, o que diz lá? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas o que? As minhas? Então quem inventou esse calendário de festa foi Deus. Ele estabeleceu essas festas para o seu povo. E ele chama essas festas de santas o quê? Convocações. Santas convocações. O sábado, veja aí, 6 dias trabalhareis, mas o 7º será sábado, do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor, em todas as vossas, o quê? Moradas. Então, todo sábado era chamado de santo ao Senhor. Quantos sábados tem o ano? 52 sábados. 52. Então, era uma festa, era um descanso, uma convocação que semanal. Quem foi que estabeleceu isso? Não vamos discutir aqui domingo ou sábado, estou falando do sábado, tá? 7º dia. Quem foi que estabeleceu isso? Deus. Está lá em Gênesis capítulo 2, de 1 a 3, você vai descobrir. Descansou o Senhor. Descansou de quê se Deus não cansa? Mas ele estabeleceu, porque o nosso Deus nem se cansa, ele descansou daquilo que ele estava fazendo. Ele terminou aquilo que ele estava fazendo. E ele o santificou. Qual é o propósito de Deus com isso? Primeiro, mostrar que ele é o Criador. Ele é um Deus que trabalha. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Estabelecemos um dia de descanso. Depois desse dia de descanso, que foi estabelecido na criação, vai para a lei. Vai para a lei. Depois, Jesus Cristo,
Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso sábado. Vamos ler isso, por favor. Vamos lá, Hebreus. Se você quer entender o livro de Apocalipse, você tem que estudar o livro de Hebreus. Descanso aqui em Hebreus tem 4 sentidos, ou tem alguns sentidos. O descanso era entrar na terra prometida. O descanso é o descanso espiritual em Cristo Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. Jesus, ele é o Senhor do sábado. O sábado não foi feito para o homem foi feito para o sábado, não é isso? Ou é o contrário? Está lá, Jesus mostra isso, porque Jesus curou no sábado. Mas o que é interessante aqui, eu queria que você observasse aqui nesse texto, versículo 9: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, descanso espiritual, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas obras. Então nós somos salvos não pelas obras, nós descansamos. Agora, o texto diz: esforcemos, pois, por entrar naquele descanso, a fim que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. É o descanso final. É o quê? A Jerusalém celeste, a glorificação. Vocês estão entendendo ou não? Existe o descanso que foi estabelecido por Deus para mostrar que Ele é o Criador. Existe o descanso no sentido social: 6 dias trabalharás e nele fará toda a lei, coloca lá. E depois vai aplicar para a terra. Nós vamos ver mais adiante. O sábado aponta para quem? Para Jesus Cristo e para o céu, o nosso descanso final. Lá em Apocalipse diz que aqueles que morreram em Cristo descansam das suas obras. Entrou no descanso. Estão entendendo? Vinde, benditos do meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor, que vos está preparado antes da fundação do mundo. Descanso final. A partir do sábado, Deus vai estabelecer as outras festas. Quem tem a Bíblia aí, a Bíblia anotada, porque eu não coloquei isso aqui não, tem as datas dos meses aí, tudo direitinho. Eu não vou entrar nisso, eu quero só dar o significado das festas. O sábado, que não é uma festa, mas é uma obrigação semanal, estabelece o descanso. A Páscoa, ela era celebrada num dia só. Veja lá, Levítico, versos 4 e 5. A Páscoa. Levítico 23, 4 e 5. O que diz lá? São essas as festas fixas do Senhor. As chamadas santas o quê? Então o sábado não entra nas festas, é apenas um prelúdio. Então a primeira festa fixa do Senhor, as santas convocações, diz aí: no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa era celebrada somente um dia. O que é que a Páscoa traz como memória, como lembrança? O que é para o judeu celebrar a Páscoa? Hein? A saída o quê? Do Egito. Êxodo, capítulo 12. Todo mundo se lembra disso, não é isso? Vem a última praga, a 10ª praga, que é a praga do primogênito. Então Deus estabelece a Páscoa, o Pechá, onde todo judeu deveria
sacrificar o cordeiro e colocar o sangue do cordeiro na porta da casa. O anjo do Senhor viria e passaria por aquela casa, porque aquela casa estava coberta pelo sangue. Por isso é pechá, passar, Páscoa. Nós, crentes, não comemoramos Páscoa, tá? Quem comemora Páscoa é judeu. A gente come ovo de Páscoa, é bom. Come bacalhau na Páscoa, mas aí não tem significado para nós. Tá certo? Então, Páscoa é festa de judeu, comemoração. Mas, o que a Páscoa, para quem a Páscoa aponta? Vamos abrir, por favor, sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. O que diz aí? Hein? Está muito fraco, meus irmãos. Vamos ler forte, 5, 7. O que diz? Lançai fora o velho fermento, para que sejais como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então Cristo é o nosso o quê? Cordeiro Pascal. Ele foi o quê? Imolado. Lembra que Jesus era judeu. E na noite que foi traído, ele celebrou o quê? A Páscoa, com os seus discípulos. Depois de haver ceado a Páscoa, ele tomou o pão e tomou o cálice, e estabeleceu a ceia do Senhor, que está fundamentado não na velha aliança, mas na nova aliança do meu sangue. Não é mais o sangue do Cordeiro Pascal, é no seu sangue que será derramado por vós. Vocês estão entendendo? Então Jesus cumpre a Páscoa, e a partir do momento que ele cumpre a Páscoa, ele estabelece essa celebração de gratidão para nós. Então, hoje à noite tem culto com Santa Ceia. Quando a gente toma a Santa Ceia, nós estamos celebrando não a saída do Egito, mas a saída do mundo, a nossa regeneração. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ele morreu por nós. Amém? Pronto. Junto com a Páscoa, quantos dias? Um dia. Depois do dia da Páscoa, vem a festa dos pães, o quê? Asmos. O que significa pães asmos? Aqueles pães sem o quê? Fermento. Porque depois da redenção vem o quê? A santificação. Por que os pães asmos são pães sem fermento? Porque o fermento, ele revela o quê? O pecado. A influência do pecado. E a influência do fermento é externa ou interna? Interna. Você põe o fermento onde? Na massa. E a massa, e o fermento modifica o que? Altera a massa. Por isso que Jesus disse que nós devemos fugir do fermento dos fariseus. Vamos ver lá em 1 Coríntios, mesmo texto, 5:8, o que diz lá? 1 Coríntios 5:8. O que diz? Então, depois que nós temos Cristo como nosso Cordeiro Pascal, a nossa vida agora não são mais 7 dias. A nossa vida agora vai ser em sinceridade e em verdade. Então, logo após a redenção do Cordeiro Pascal, vem os asmos da sinceridade, uma vida de santificação. Vocês estão entendendo ou não? As festas apontam para quem? Para Cristo. Nós não vamos comemorar essas festas. Essas festas são comemoradas pelos judeus, porque até hoje eles estão esperando o quê? O Messias. Mas nós, que cremos que o Messias já veio, não precisamos ficar fazendo essas celebrações. Apesar de que tem crente que parece estar comendo
erva amarga durante a semana e vem para a casa de Deus no domingo com uma cara amarga. E eu quero... Quem já tomou aqui mastruz com leite? É bom, toma um pouquinho, tá? Um chá de boldo, de carqueja, para aliviar. Você vir mais feliz para a igreja. Primeira festa, Páscoa. Segunda festa, o quê? Pães asmos. 7 dias comendo pães asmos. Terceira festa, qual é? Primícias. Festa das primícias. É muito interessante, porque primeiro dia, Páscoa. Depois 7 dias, pães asmos. Aí no 8º dia, olha, os adventistas ficam preocupados com isso. 8º dia, tem a festa das... 8º dia, que dia era? Domingo. Aí deu uma confusão. Domingo. O que simboliza essa festa das primícias? Vamos dar uma olhadinha lá? Festa das primícias. O que simboliza? Disse mais o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel, quando entrares na terra que eu vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe. O que significa primícias? Primeiro, para Deus. Primícias. Sabia disso? Você não dá para Deus aquilo que sobra, que resta. Você dá o que? As primícias. Primeira coisa que você tem que tirar do seu salário, o dízimo. Se você também acredita em dízimo. Se não acreditar também, fica roubando ao Senhor a vida toda. Não tem problema não. Se é um ladrão, continua. Malaquias diz que roubará o homem a Deus? Vós me roubais nos dízimos nas ofertas. Então, se você tiver algum BO, faz lá na delegacia celestial, porque é o profeta que diz. Tá certo? Primícias. Agora, isso aponta para quem, gente? Quem é a primícia dos que dormem? Hein? Quem foi que ressuscitou no primeiro dia da semana? Jesus. Por favor, dá um pulinho lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 20. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 20. Vamos ler juntos? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Veja bem forte, o que diz? Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A festa das primícias apontava para quem? Para Cristo. Ele seria o primeiro a ressuscitar. E quando ele ressuscita, ele abre a porta da ressurreição para nós. Se Cristo ressuscitou, nós também o quê? Ressuscitaremos. Então, nós também somos as primícias de Deus neste mundo. Vocês estão entendendo ou não? Está boa a aula ou está ruim? Aqui não tem aquele negócio da Drogazil, de você apertar. Foi bom, foi bom. Não tem lá do Pão de Açúcar, o pastor do mês, né? Graças a Deus. Quem nos julga é o Senhor, ainda bem, senão estava lascado. Vamos lá. Primícias. Aponta para Jesus. Quarta festa, a festa de
Pentecostes. Pentecostes, o que significa penta? 50. 50 dias depois das primícias, vem Pentecostes. Lembra alguma coisa para você? É isso. Jesus ressuscitou, primeiro dia da semana. Quantos dias Jesus apareceu aos discípulos? Atos, 40 dias. Depois o povo ficou orando 10 dias. E no dia de Pentecostes, o que é que veio? O Espírito Santo. Deus veio habitar com o seu povo. O que o Pentecostes apronta? Para que o Pentecostes aponta? Justamente para a descida do Espírito Santo. Ele veio para ficar conosco, para nos capacitar, para fazer a obra missionária. A festa de Pentecostes é também chamada de a festa das semanas, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 4. A quinta festa são as festas das trombetas, versos 23 e 25. Preste atenção, nessa festa, as trombetas eram tocadas com dois objetivos. Primeiro, para convocar o povo para se reunir. Toca a trombeta, convoca o povo para a Assembleia Santa. Segundo propósito do toque da trombeta, convocar o povo para a guerra. Para a guerra. A pergunta é, para quem ou para que essa festa das trombetas apontam? E aí você vai perceber que essa festa das trombetas apontam para a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo. Abra a sua Bíblia lá, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 16, o que que diz? 4,16, 1 Tessalonicenses, o que que diz? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo. Então a festa das trombetas aponta para onde? Segunda vinda de Cristo. Ele vai voltar. Ele veio, e ele o quê? Voltará. A última festa é chamada Festa dos Tabernáculos, ou a Festa das Cabanas. Essa festa era para lembrar a peregrinação do povo no Egito. 7 dias o povo de Deus saía das suas casas e armavam cabanas nas ruas das cidades, principalmente de Jerusalém, para relembrar que esse povo que peregrinava tem agora um local fixo. Para quê? O que Deus está querendo ensinar com essa festa? 7 dias. Está mostrando que nós somos peregrinos nessa vida. Mas um dia nós habitaremos para sempre com o Senhor. Vocês entenderam ou não? Cada festa desta aponta. Se você tem uma Bíblia de estudo, vai dar a data para você aí, o mês, os dias. E eu fico pensando o seguinte: a gente não gosta de trabalhar, não gosta de feriado, alguns gostam demais. Lá em Israel tinha quantos dias? 67 dias de festa. E eu fico pensando, lá no Evangelho de João,
Jesus Cristo não pediu uma festa. Sabia disso? Jesus participou de todas essas festas, sem contar os casamentos que ele foi. Vai gostar de festa assim. O nosso Deus, ele é festivo. Ele é festeiro. Está entendendo ou não? Então Deus não é iracundo assim como você, não, que não gosta de nada. Nosso Deus é um Deus de festa, de alegria. Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai. Quando terminar na terra, no céu vai continuar. Para terminar, irmãos, vamos lá para o capítulo 25, que eu acho isso aqui maravilhoso. Levítico capítulo 25. Capítulo 26 são os benefícios da obediência. Capítulo 27, pessoas e coisas santificadas. Mas o capítulo 25 tem algo que se chama o ano do jubileu. Veja lá. Levítico capítulo 25. Preste atenção. No capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 7, tem chamado o ano de descanso. A terra nunca foi do povo de Israel, a terra sempre foi de Deus. Fala, versículo 2, fala aos filhos de Israel e diz: quando entrares na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, 6 anos podarás a tua vinha e colherás os frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso. Sábado de descanso. Então, 6 anos arando a terra. Não tinha todos os recursos que nós temos hoje, né? Fertilizantes, aquele negócio todo. Era um ano de descanso. Nesse ano de descanso não podia plantar nada e descansar a terra para continuar a plantação. Só que, depois de 7 ciclos, de 7 anos, 7 vezes 7, 49, não é isso? Aprendeu tabuada? 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 7, 49. Depois de 49 anos, tinha o ano do jubileu. Um ano do jubileu. O que é que significa isso? Veja lá, a partir do versículo 8. Contará 7 semanas de anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Pra você não errar, tá? Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. O dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano o quê? 50º. E proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um o que? A sua família. Ano do jubileu. Sabe o que Deus fazia? Zerava a conta. Quem tinha terra penhorada recebia de volta. Quem tinha dívida era perdoado. Era o ano do jubileu. Por que Deus ensina isso? Deus está no jardim da infância, mostrando através de figuras. Para que o ano do jubileu aponta, irmãos? Hein? Para Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vem, Ele vem proclamar o ano do jubileu. Você não fez a pergunta. O cara falou assim, 7 vezes 7, 49. Só que no 49, eu já vou descansar um ano. Aí no outro ano vai ser o jubileu. O que eu faço? 2 anos? Aí Deus vai dizer aqui, fica tranquilo,
Porque no último do 7 vezes 6, 7 vezes 7, vou dar em dobro. Por isso que crente não tem que trabalhar no domingo, a não ser se for obrigado. Porque o que é do homem, o bicho não come. Se você quer honrar a Deus, obedecer a Deus, pode ter certeza. É bonito isso. Veja no versículo 21. 20 e 21. Se disserdes, que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem de colher a nossa messe. Versículo 21, o que diz? Então vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Eu vou dar logo 3 anos de fruto, que é para você não ficar resmungando. Agora vamos para encerrar. Isaías, capítulo 61. Todo mundo sabe de qual é isso aqui. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre... Jesus está dizendo, ungido de Deus, o Messias. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os... Versículo 2, bem forte. A pregoar o ano e o dia da vingança do nosso Deus. Consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu vim para pregoar o ano do jubileu. O ano, todas as dívidas estão pagas, todos os escravos estão libertos. Eu vim para trazer libertação, consolação, alegria. Amém? Amém? E Jesus lê esse texto lá em Nazaré e diz, hoje se cumpriu as Escrituras. Nós estamos vivendo hoje no ano aceitável do Senhor. Nós estamos vivendo o ano do jubileu, sabia disso? Porque o perdão de Deus, a graça de Deus está sendo oferecida entre a primeira vinda e a segunda vinda. Depois que terminar o ano do jubileu, esse período de tempo, haverá o dia do juízo. Está aí no texto. Está aí no texto. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso... Qual é o dia da vingança do nosso Deus? Segunda vinda. Então nós estamos vivendo hoje o ano do jubileu da graça do Senhor. Se você quiser hoje, tem perdão, tem libertação para você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Vocês entenderam o livro de Levítico ou não? Vocês leram, pelo menos em casa, de vez em quando? Sim, não. Se não leu, ouve. Podcast, né? É um livro difícil? É. Mas o livro vai nos ensinar que sob a lei, ninguém será justificado perante Deus. A lei mostra a doença, a graça mostra o remédio. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Tá bom? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra santa, que nos instrui, nos anima, nos fortalece. Ajuda-nos, ó Deus, a amar a tua palavra, a ser vivificados por ela. Que ela venha restaurar nossa alma, alegrar o nosso coração, iluminar os nossos olhos. Faz isso, Senhor, por amor do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.